Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Madrid, na Espanha. E o nosso Senhor é um bom pastor. Aqui José Ah, Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E Jesus viu a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. ele é o nosso bom pastor, ele cuida de nós. Eu quero começar antes de ler o evangelho para dizer, deixe seu like, para a gente não deixar pedir o like só no final, mas deixe seu like, você que já começou, que você gosta, porque você está assistindo, deixe seu like, porque ajuda bastante a gente no nosso, na divulgação, porque as pessoas, porque aí o YouTube vê que você está gostando. Se você está assistindo no seu agregador de podcast, você também pode dar um review de 5 estrelas lá no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Amazon, etc. Mas eu vou ler o evangelho agora. Leitura. Não, Marcos 6 de 30 a 34. A leitura do Evangelho de Marcos 6 de 30 a 34. Você pode acompanhar na sua Bíblia e a gente vai deixar, como sempre, o texto aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar dizendo que realmente eu normalmente gravo de Viena, hoje eu estou em Madrid. Eu vim para um treinamento aqui no escritório da Ajuda à Igreja que Sofre da Espanha e ainda estou aqui, não consegui, ainda não, só volto para minha casa lá em Viena no final de semana, né? No sábado. Nós estamos gravando aqui antes, provavelmente, quando vocês vão estar recebendo esse podcast, eu vou estar no avião indo para casa. E é por isso que eu estou gravando de Madrid, não me mudei, calma, pessoal. Vamos lá. Então, A são gente tem cinco muita coisa versículos para aqui, falar. é pequeno o evangelho aí. Se você for olhar na sua Bíblia, o subtítulo Hum. deste evangelho é a primeira multiplicação dos pães. A primeira não, porque Marcos só tem uma, né? Uhum. Mas desculpe, eu acho que Marcos conta duas multiplicações dos pães. Marcos, acho que É, sim. Mateus e Marcos conta duas, Lucas aqui só conta uma. Uhum. Então, se você for pegar esses cinco primeiros versículos do Evangelho de hoje, você vai ver que ele não conta a multiplicação dos pães, porque no 17º, nós estamos no décimo Uhum. sexto domingo do tempo Domingo comum. que vem. A partir do próximo domingo, 17º, nós vamos entrar no Evangelho de João 6, que começa com a multiplicação dos pães. É o discurso do pão eucarístico lá de São João, né? E vamos levar Uhum. 5 domingos com o Evangelho de João. Por quê? Porque Marcos é o menor dos três evangelhos sinóticos. Então, no ano A, B e C, que a gente lê os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas em cada um dos anos, o ano B, Uhum. ele não tem evangelho suficiente para atender todos Para os completar o ano domingos, litúrgico todo, né? os 34 domingos do tempo comum, mas então a liturgia insere aí o capítulo 6 de João, né? Uhum. Que é a leitura do discurso eucarístico que começa com a multiplicação. Então ele para aqui no início da multiplicação, que seria a partir do 35, e você não lê a multiplicação, porque vamos ler a partir da próxima semana, tá certo? Então Do a primeira Evangelho de João. observação aí de que nós estamos no 16º e ainda em São Marcos, mas a partir da próxima semana nós vamos entrar aí, dar uma pausa em São Marcos e ficarmos 5 semanas com São João aí, João 6, né? Eu já estou me vendo falando que a gente vai ler Marcos semana que vem, do jeito que eu sou desligado. Semana que vem eu vou falar que a gente vai ler Marcos.
Pois é, mas ainda não. Vamos parar um tempinho aí de São Marcos aí. Mas se você notou, no 14º domingo, nós estamos no 15º, desculpe, no 15º, nós estamos no 16º, né? Décimo Domingo sexto. passado, Jesus tinha enviado os 12. E aqui Uhum, é a volta dos 12. E eles contam tudo o que fizeram, né? Eles dão aí uma prestação de contas para Jesus aí. Fizeram e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. uhum, Interessante essa prestação de contas aí dos apóstolos na volta deles, né? uhum. E é como se Jesus estivesse ouvindo o que eles fizeram para tentar corrigir. Olha, vocês ensinaram isso, mas não é bem assim. Vamos corrigir aqui, né? Faz aquela correção em casa com os seus discípulos, né? Então, eles voltaram e prestaram contas aí do que eles tinham feito, né? Curaram muitos enfermos. Aquele não disse que curaram, que expulsaram os demônios, né? Mas lá em Mas nos Lucas outros evangelhos conta que eles ficaram muito eles felizes. fazem, ficam muito alegres, tal, né? Aquele louvor que Jesus, nessa semana também, a gente lê em Mateus, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos. Exatamente, em Lucas, essa passagem é na volta dos Dos... discípulos, que eles Uhum, ficaram alegres, né? E Lucas também fala em dois envios, né? Os 72. Primeiro uhum. dos 12, depois dos 72. Lucas 9 e Lucas 10. Então, E, hoje aqui em e Marcos, nós aqui estamos aí é na volta dos 12 discípulos, dos 12 dos dois. apóstolos. Porque né, a gente tinha como conversado né, da vez passada da escolha, do envio, agora eles voltaram. Uma coisa que para mim me marca é que eles. Isso aqui é um mistério que a gente pode depois cavar um pouco mais, mas assim, Jesus ele vai cuidar deles, né? Aqui mostra muito um Jesus que cuida, porque eles vieram, imediatamente Jesus, eles vão chegar felizes, porque teve isso, teve aquilo, outro, aí Jesus, não, vamos descansar, né? Assim, calma, vamos Exatamente. descansar. O mistério que eu queria falar, eles vão para o lugar deserto. Aqui tem muitas referências, e o deserto, normalmente, na palavra de Deus, não é um lugar de descanso. Né? Ninguém que vai para o deserto vai para descansar. Seja o povo de Deus que foi para o deserto para atravessar o deserto e ser purificado, seja Jesus que foi para o deserto para fazer o jejum. Até eu me lembro aqui de Elias, que vai para o deserto também fugindo e pede para morrer, e que eu acho muito lindo isso. Ele pede para morrer, aí Deus manda ele comer. Não, vai, come aqui e segue, né? E aí Come, segue que a jornada vai ser longa. E lembra aí o ele anda os viático, 40 tá? O dias até pão. chegar lá no Horebe, lá, né? Então, isso aí também, interessante. Mas é Então, o legal aqui, que é um detalhe, porque a gente já está preparando para o que vem, é o pão, né? O Elias ali comeu pão e se fortaleceu, né? Foi uma referência muito clara à Eucaristia como viático, né? O pão do caminho, isso. e que fortaleceu para ele seguir até o final, naquele caminho difícil do deserto. Mas aqui, né, contraditoriamente, Jesus está levando ele para um lugar deserto para descansar. A única explicação que me vem ao ler isso é o descanso da oração, porque o deserto ele tem essa coisa da purificação e da oração, né? Tipo assim, vocês serviram, agora venham rezar, né? Assim, vamos estar com Jesus no lugar deserto, né? Assim, agora Isso está na é. época do aleluia, a camisa aí já está mostrando, Aleluia aleluia. ainda. Estamos aqui No no meio do meio do. Aleluia gravando aqui, mas domingo nós estaremos ainda no último dia do Aleluia, né? Sim, Aqui em exatamente. Fortaleza. É o maior Então, evento católico de evangelização assim de música da América Latina, não sei se do deve, mundo, né? Não sei aí em eu outros não sei de lugares sim. evangelização. Os americanos fazem umas coisas bem grandes por lá também, então não sei se É, eles. Mas realmente é um evento gigante. E a gente serve como louco, né? Vira a noite. Eu lembro aqui de quantas noites eu virei em Aleluia. Mas depois desse serviço, depois desse anúncio, depois das curas e milagres e tudo mais, vamos rezar, assim, vamos se fim de um afastar. lugar à parte para descansar, né? Jesus chama aí, convida, né? O olhar de Jesus aí para com os seus discípulos e depois para a multidão, né? Como eu coloquei na minha, Jesus viu a multidão também, teve
compaixão, né? Sim. Então, esses dois, eu acho que isso é muito forte no evangelho de hoje, esse olhar de Jesus para os seus discípulos e para a multidão. É uma coisa Presta que a atenção, gente né? vai levar para a nossa oração aqui no evangelho de hoje. Isso aí é um dos pontos aí básicos desse evangelho, né? Rezar com esse olhar de Jesus por nós, é Jesus que cuida também na sua oração. Também você, né, pede esse cuidado aí do Senhor para conosco. E aí, de novo, outra frase bem típica do Aleluia. Era tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer, né? Pois é, esse é Eu não um sei se o outro senhor ainda ponto está aí. naquele mesmo serviço lá do Aleluia da preparação para a confissão, Ainda, mas tem ainda. fim, né? Ali a gente entrando, gente É, saindo. e é muita gente, graças a Deus, vão lá se Assim, preparar para a confissão. Gente que a gente tem testemunho de que as pessoas que demoram muito tempo estão lá e de repente sabem que ali os padres estão confessando e vão lá. E aí a gente faz aquela ajuda ali para eles, né? Mas esse tanta gente aí, eu fiquei depois hum, rezando, meditando sobre esse versículo. Por que que tinha tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer? Primeiro, é porque eu acho que Marcos não faz a referência do que Lucas faz dos outros 72 do envio e da volta, mas poderia hum, ser uma referência, porque só os 12 a gente não pode achar tanta gente. Se o não. evangelista está dizendo que é tanta gente chegando e saindo, seriam os 72, né? Então, os outros 72 que também foram enviados, né? Mas eu fiquei pensando, na verdade, que eles foram pregar e as pessoas de onde eles estavam disseram, eu vou segui-los, eu vou saber, assim, Jesus enviou, pois eu vou atrás deles para saber quem é esse Jesus aí. Então, Sim, imagino também entendi. que tenha sido esse arrebanhamento Sim. de gente, né? Rapaz, se esse aqui, que é o seguidor de Jesus, curava ali, Jesus mesmo, né? Vou lá para a fonte, né? Vou encontrar aí o Exatamente. pastor que eles estão falando aí. É exatamente isso que eu imagino que deve ter acontecido, assim, quando eu vejo, tinha tanta gente quando eles voltaram, que era, assim, o É. povo foi atrás, né? Assim, eles Sim, pode pregaram, ser curaram. também esse sentido aí, né? Eu tinha imaginado que seriam os outros 72 também, porque quando Jesus Sim. envia, também enviou. Em Lucas tem os dois envios, né? Lucas 9 e Lucas 10, como eu disse. Em Lucas 10 Uhum. tem o retorno dos 72, que é quando Jesus leva ao Pai aquela oração de louvor, né? Porque eles viram os espíritos Everlasting. se submetendo. Ele disse, não, vocês estão alegres por causa disso? Se alegrem porque seus nomes estão escritos no céu, né? É Então, a, esses 72 se alegraram também. é a Mas aqui beleza do. também, esse que não tinha nem tempo para comer, também tem outra Hum. referência lá em São Marcos 3, Da né? família de Jesus, né? A família de Jesus, que eles estavam tão impressionados que eles não tinham nem tempo para comer. Então, novamente aqui. Mas no Mais uma vez evangelho lá passando de. fome. Fome. Porque mais isso aí para eles, Jesus e para os discípulos, Jesus já tinha ensinado lá no Sermão da Montanha, né? Vocês estão preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber? Não, os pagãos é que se preocupam com essas coisas, né? Uhum. Então, eles eram, né? Deus providenciava, né? O Pai Providente lá dava o necessário para eles. Então, não iam Uhum. ficar com fome assim, né? Poderiam até ficar É, um tempo aí sem comer, mas depois ia, né? sim. Não é por causa disso que eles iam morrer de fome, né? Sim, sim. Mas assim, realmente é muita coisa. Aí eles foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Foram fazer um retiro pessoal. No caso, um retiro Pô, comunitário. eles tentaram ir, né? Porque Pelos não pobres. nem era deserto e nem era tão Nem era longe tão assim, não afastado era tão assim, se o pessoal afastado, né? correu. Porque o povo viu para onde é que eles estavam indo e foi andando de lado aí, chegaram antes dele, né? E aí É. Jesus, quando encontra esse povo lá, Mas isso é uma coisa que a gente entende mais claramente quando a gente vai lá e vê o Mar da Galileia. Porque ele é uma tira de água. Você está sim, aqui, se o barco está indo naquela direção, eu sei exatamente se eu der a volta, onde é que ele vai eu chegar. chego ali antes, correndo, né? Lógico, Porque ele correndo, porque. porque o barco também era mais rápido, talvez, né? Mas eles chegaram antes. Se diz aqui o evangelho de que eles, vendo para onde eles iam, correram a pé e chegaram antes, Chegaram. né? E aí Jesus, quando chega lá, né? Uhum.
Então, É. outro ponto que eu tinha visto aqui, antes de a gente comentar esse ida e vinda, e havia tanta gente aí que eles não tinham tempo nem para comer, era a Hum. prestação de conta. Estava lembrando aqui das missões de Paulo, que Uhum. Paulo foi enviado, Paulo e Barnabé, e depois voltaram para Antioquia e lá prestaram contas, né? Lá Uhum. no Concílio de Jerusalém, Paulo também presta contas, né? Pedro, quando sai também, lá na casa de Cornélio, o pessoal fica preocupado que ele tinha entrado na casa de um centurião, né, de um pagão, e aí ele presta contas. Não foi por causa disso, tal, tal. Então, essa conversa pós-missão, né, eu acho que é uma coisa que na igreja Uhum. primitiva a gente vê esses exemplos aqui, existia. Claro que, né, há casos, né, eu estava olhando, me lembro agora do envio de São Francisco Xavier por Santo Inácio, quando São Francisco é enviado lá para as Índias, para a China, chega lá e O outro lado do mundo. morreu por lá, mas ele, né, foi enviado e ficou por lá. Ele não teve tempo de voltar e prestar contas da missão dele, né? Uhum. Mas o outro agora que a gente celebrou também nessa semana, o Marte aqui do Brasil, o Inácio de Azevedo, né, o Uhum. jesuíta, o Beato Inácio de Azevedo e seus 40 companheiros, mártires, ele veio Uhum. para o Brasil, viu a necessidade, voltou para Portugal, né, parece que teve até com o Papa, mostrando a necessidade, pediu mais jesuítas para irem com ele, para Uhum. voltar para o Brasil com ele. Né? Então, isso aí, essa ida e É, volta, essa prestação de contas também é uma coisa que existia não só na igreja primitiva, mas também com a igreja ao longo dos anos aí da sua história, né? o Francisco Xavier, ele não voltou, mas ele mandou cartas, né? Tem aquela Mandou, famosa carta com a mão pedindo, esquerda dele, que exatamente. é assim, eu estou escrevendo com a mão esquerda porque a minha mão direita está morta de tanto batizar. Então a letra tá Exatamente. feia aqui, É. porque não tá dando, gente. Ele escreveu, exatamente, os barcos portugueses que iam e voltavam para as Índias e outros lugares lá, conseguia contato lá com eles, não era assim. Não tinha o WhatsApp, não tinha internet, Né? mas as Quando cartas eu, chegavam, né? quando eu parti em missão, não tinha nem nada disso, nem e-mail tinha direito. Aí vai datando, né, gente? Mas quando eu realmente, eu só criei o meu primeiro e-mail, eu já tinha 3 anos de comunidade, pelo menos, né? Assim, E-mail, não, né? E já é uma coisa ultrapassada. Agora, se olhar hoje, e-mail, quem não lê tanto, né? e-mail? Ainda é muito útil, né? O e-mail é muito Sim, sim. importante. Mas assim, enfim, eu falo isso às pessoas, você estava na idade da pedra, era do século passado, filho. Eu fui sair em missão do século passado. Exatamente. E, mas enfim, isso é uma coisa legal de se prestar atenção também, é a questão da submissão em relação à autoridade, que não era uma coisa que, assim, pronto, foi, saiu, pregou e é isso mesmo, tá na bênção e vai. Não, volta e dá a satisfação do que ensinou. E os discípulos, foi muito bom esse exemplo mesmo, né, do próprio Pedro, que é Papa, que teoricamente ele não tinha que dar satisfação a ninguém. Mas Deus, pela sua providência, fez a evangelização dos pagãos começar por Pedro, né? Para que realmente ficasse claro de que era isso, era essa a inspiração do Espírito Santo. E aí lá no Concílio de Jerusalém fica muito claro que não, Deus está enviando aqui esses aqui para os judeus e separa Paulo e Barnabé. Não, separa que já estava separado, mas assim, Paulo e Barnabé vão para os pagãos. Então, essa questão do envio e da volta, da ida e da volta é sempre, É. e até nos próprios, até a própria ressurreição, né? O Senhor manda o recado, né? Vão me encontrar na Galileia. E é O lá na próprio Jesus é o Galileia. enviado, né, de Deus. Ele voltou e disse: agora eu vou para o Pai, volto para o Pai, né? Jesus tinha sido enviado do Pai, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho Enviou. único. E aí Jesus Uhum. depois faz a volta para o Pai. Eu vou para o Pai. E de lá Eu vou envia o preparar um Espírito Santo. lugar. Então o próprio Jesus também é um exemplo dessa ida e vinda, né? Eu estava vendo, escutando os tomistas esses dias, agora no avião eu escutei várias aulas dele, né? E eu achei muito interessante a questão ele estava falando da procedência do pai e do filho, das relações né,
E aí ele falava que a única coisa que a única distinção que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a procedência. Porque se não houvesse procedências, não havia diferenças, né, entre as pessoas divinas. E aí ele fala que, catolicamente falando, a gente acredita na maneira católica de ver que o Espírito Santo é enviado do Pai e do Filho, porque se ele, na nossa concepção católica, foi enviado só do Pai, a diferença dele para o Filho não é nenhuma. Ou se o Pai envia o Filho, e se o Pai envia o Espírito Santo, qual é a diferença do Filho e do Espírito Santo? Não há diferença, porque os dois são enviados do Pai. Então, para que nós acreditemos numa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é distinta da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a gente precisa acreditar que essa relação é diferente da segunda pessoa. Por isso que a gente acredita, como católicos, que o Espírito Santo é enviado do Pai e do Filho. Eu nunca tinha tido uma explicação tão É, clarificadora como essa da questão da filioca. interessante. Eu também, Enfim. na faculdade, eu vi também essa questão aí da procedência, essa divergência entre que surgiu o cisma, né, ocidental-oriental aí, porque eles não aceitavam, né? Mas aí já assim, a igreja já caminhou mais sobre esses pontos aí para Uhum. tentar reduzir essas divergências de doutrina, né? Pelo menos do Espírito Santo, eu acho que isso aí já avançou, né? Mas, Sim. mas aí fechou o parênteses aí, vamos voltar Deixa aqui eu para o parênteses, só Evangelho. por causa do envio, né? Eu achei que valia a pena e eu tô com isso na cabeça assim há algum tempo já, rezando inclusive com isso, por causa do envio, né? O envio do pai, o envio do filho, né? O envio do filho pelo pai e o envio do Espírito Santo pelo pai e pelo E filho. pelo Filho, E é. Procede do porque Pai e do ele, Filho. O próprio Evangelho de João diz isso, né? Tem uma se hora que eu não Jesus disse que for, o Pai enviará, e depois disse que eu e o Pai enviaremos o Espírito, né? e Então, tem aí é fundamentação preciso que eu bíblica, né? vá, é preciso que eu vá para que o Espírito venha, né? Então tem. Exatamente, também. Os evangelhos ali da última ceia, ali, 14, 15 e 16, falam muito da relação com o Espírito Santo que Jesus faz, né? Uhum. E isso é muito bonito também de ver. Enfim, nós vamos voltando, fechamos aqui o parênteses do envio, mas continuando dentro do envio, porque é, eles aqui vai ver a ovelha sem pastor, e aí na multiplicação, o que que acontece? Serviço. Né? Lógico, a gente não chega na multiplicação aqui, mas a gente sabe que, assim, Jesus estava querendo tirar eles. Imediatamente, diante da necessidade dos outros, há também o envio, né? Então, enfim, só É, termino o próximo ciclo do domingo envio. aí a gente vai falar sobre a multiplicação aí, não em Marcos, mas lá em João, Mas, né? E aí, o último versículo aí do Evangelho de hoje é essa: Jesus viu a multidão, uma numerosa multidão, e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Esse uhum, versículo aqui, eram como ovelhas sem pastor, em Mateus, antes de Jesus falar que eram como ovelhas sem pastor, Jesus disse que viu a multidão cansada e abatida, né? A tradução de ixi, Jerusalém. Cansada e abatida. Aqui em Marcos ele não diz que estava cansado e abatido, mas estavam, né? Porque vieram correndo. vieram correndo. Eles deviam estar acabados mesmo. Só E podia estar, abatido. né? Mas eu vejo assim, o abatido também é a questão eu vejo assim, porque as pessoas buscavam Jesus, cada um com um motivo diferente. A gente vê no Evangelho mil motivos diferentes, seja para buscar cura, seja realmente de conversão, vários, né? Eu vejo assim, muitas vezes Jesus, especialmente eu acho que é no discurso do bom pastor que ele vai falar: vocês não estão vindo aqui porque vocês estão vindo aqui porque vocês comeram pão e ficaram saciados. Vocês não estão querendo, na verdade, vocês estão querendo comida. João Não é isso 6, que eu vou oferecer. Não é isso que eu Lá em tenho para oferecer. Cafarnaum já diz isso depois, é. Eu não estou aqui para oferecer, não tô aqui para oferecer comida, não. Vocês não entenderam nada que eu estou Não falando. entenderam nada. Mas ao mesmo tempo, Jesus tem não compaixão da impede, fome mesmo deles. exatamente, não impede que Jesus dê comida, né? Assim, Exato. ele não
ele não vem para oferecer comida, mas as pessoas precisam de comida, ele dá comida, né? É o Pois princípio é. básico também do próprio serviço da igreja como ajudar os pobres. A igreja não está aqui para alimentar os pobres, a igreja não existe para alimentar os pobres, mas os pobres precisam de comida, né? Assim, a igreja tem algo muito mais valioso para entregar. Se a pessoa não tem comida, né? Enfim, doutrina social da igreja é algo muito rico e eu acho que vale muito a pena a gente estudar e aprofundar mais, que não é o caso aqui do nosso podcast, né? Mas aqui é um momento muito claro, né? Assim, quem se diz cristão e se opõe à caridade simples e pura de dar comida a quem tem fome, Até os está 25 também, perdendo, né? está perdendo exatamente o coração do evangelho, porque a É. caridade ela começa aqui. As obras de misericórdias corporais, né? As 7 obras que Jesus fala em Mateus 25, e que depois a igreja acrescentou outras 7 obras de misericórdia espirituais. Então você não pode simplesmente achar que não, eu não vou olhar para este mundo, para estas coisas, não, eu tenho que me preocupar com a minha alma. Sim, mas você Heresia. precisa cuidar também desse corpo, dessas condições físicas, né? Conhece Sim. Santo Agostinho, Santo Tomás, que fala que a graça supõe a natureza, então a natureza humana é necessitada também. Então tem a parte física que você precisa cuidar, né? Sim. E o cuidado, e é isso que é exatamente aí na caridade é que vai fazer a diferença da sua salvação ou não. Ah, quando foi que eu te vi com fome e não dei de comer? Eita, pau, nada quebrado. Quando é que eu lhe vi com fome e não dei de comer? No pobre. No Aí a pessoa pobre, vai dizer, ah, mas exatamente. eu não fiz nada. De novo. O problema exatamente foi esse, né? É uma É, missão também, se eu não fiz nada exatamente por isso, meu filho. Você deveria ter feito. Então, esse cuidado aí que a gente não pode é, se desculpar. Não, eu não fiz porque, primeiro, a é, é as ignorância. eu também vejo essa questão dessa incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu prego, né? Assim, aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. A gente vê, né? E tem muita gente aí na internet que prega o cristianismo como estilo de vida, mas e a caridade, né? E o pobre? É, E a paróquia, né? Assim, lógico, dentro da comunidade Shalom a gente tem os nossos ministérios, a gente serve como a gente vai, mas assim, nem todo mundo é consagrado como nós somos, mas é necessário uma vida de comunidade, de paróquia, assim, você viver para a sua comunidade, seja assim, eu não estou dizendo que todo mundo tem que estar no sopão da coisa, mas não existe vida cristã individual, pessoal, né? Que é um grande problema aqui na Europa, que as pessoas ultimamente têm tentado fazer isso. Não, sua religião é um assunto privado. Não tem como ser. Se eu estou saindo de casa domingo para a missa, não tem como ser privado mais, tá? As pessoas estão me vendo indo para a missa domingo, eu estou indo para a missa com outras pessoas. E, é. e isso é o básico, né? Assim, mas eu vejo que há um pouco de muitos, especialmente católicos de internet, né? Que aprendem dos influenciadores, aprendem de conteúdo que tem na internet. Mas, meu filho, o que vai te fazer santo é a vida em comunidade. O que vai te levar para o céu de verdade é a caridade que você vive. E a caridade que você recebe também. Às vezes é muito importante a gente se sentir amado pelos irmãos para entender como Deus nos ama, porque ninguém entende o que é amor na teoria, ninguém tem um livro, né? Assim, é a vida concreta, né? A caridade, a vida cristã é concreta. E é o que Jesus está mostrando para a gente aqui nesse evangelho. Ah, eu queria realmente, assim, a minha vontade era fazer um retiro pessoal e só ir para o deserto para rezar. Mas olha que quantidade de gente que está com fome aqui em volta de mim, né? Pronto, eu vou Aí simplesmente faz ignorar. mesmo de comer. Então, não tem como a pessoa se desculpar e dizer, não, o meu trabalho é só de rezar, eu vou só me preocupar com a minha alma e fico isolado do mundo e a minha religião é eu e Deus. Aí você precisa ir para um mosteiro e mesmo no mosteiro, se isolar do mundo, você vai estar com irmãos. Então, assim,
Nem Não os existe, cartuchos, sei lá, os mais rígidos, né? Nem os daquelas cartuchos vivem clausuras. completamente isolados. Pois é. Existe, eu só sei de uma ordem que ela é, acho que não, se não me engano, libanesa, que tem alguns monges que fazem um voto de isolamento total. E aí eles têm uma cerimônia própria de que eles se cimentam dentro da cela deles Vixe, e só entra um pratinho os irmãos vão lá e botam o pratinho de comida ali por baixo e tiram e acabou-se. Mas é assim, a cerimônia vai lá o abade e às vezes o bispo e bota, cimenta a porta e acabou-se. O cara nunca mais vai sair de dentro daquela cela. eita. Mas é assim, dentro da comunidade cristã, dos bilhões de seres humanos, deve ter 10 que fazem isso, assim. Não Isso é um aí é chamado para todo mundo e é uma coisa muito especial e é uma, né, como um os monges discernimento aí que é, tem que passar aí, talvez, aí pelo abade, o bispo e não sim, sei não, quem não é. mais. Não, não, e nunca se faz uma coisa dessa do dia para a noite. Ele vai ter passado tempos em eremitérios É, aumentando aos poucos até ele chegar no ponto de dizer, não, realmente dá para fazer, eu tenho maturidade, eu tenho um chamado mesmo e pode ir. Né? Tinha é. aqueles monges antigamente, os egípcios que iam para o pilar, né? Tinha os Santo santos dos Antão lá. pilares, que subiam em cima do poste e ficavam lá em cima do poste não sei quantos anos. Mas isso é um chamado muito particular e muito único que a imensa maioria de nós não tem. E se você tem um chamado, se você acha que tem um chamado de isolamento, você vai procurar um mosteiro. Se você é casado, pai de família ou mãe de família, se você não é chamado a isolamento, e você vai precisar sim viver a caridade, né? E como tem a bênção matrimonial, que inclusive a gente já falou no outro episódio, né? Acolha os pobres para que os pobres vos acolham quando vocês chegarem no céu. Exatamente. É uma das bênçãos lindíssimas da cerimônia de casamento, esse envio aí no final. Muito bonita essa Sim. bênção. Sim, nós estamos com 30 minutos mais ou menos, pouco mais de 30 de Pois gravação. é. Eu só queria fazer um comentário aí do salmo de hoje, né? Normalmente a gente não tem tempo de falar das leituras, né? A primeira leitura sempre tem muita relação com o Evangelho, e a primeira Uhum. leitura de Jeremias fala dos pastores também, né? Exatamente porque o Evangelho de hoje termina com essa compaixão de Jesus, que eram como ovelhas sem pastor. E o Uhum. salmo que a gente, né, a liturgia propõe é o Salmo 22, 23, que é o bom pastor, né? O Senhor é o pastor Uhum. que me conduz, não me falta coisa alguma. Sim. Mas, assim, eu não sou, assim, é muita ousadia, mas eu poderia sugerir um outro salmo, que para mim também, quando eu escutei o Evangelho, quando eu li o Evangelho aqui, que Jesus teve compaixão, a Uhum. compaixão de Jesus me lembrou o Salmo 145, 144, né? O Uhum. Senhor é piedade e compaixão, cheio de lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para Uhum. com todos, compassivo em todas as suas obras. Esse salmo seria muito adequado também para o evangelho Também. de hoje, né? Isso é um salmo, né? O Salmo 145, 144, que é uma beleza, que eu também sugiro aí para a sua oração, se você não quiser rezar com o Salmo 22, 23, reze Esse também com o Salmo começo. 145, 144. Para mim aí é uma partilha pessoal assim, para mim durante muitos anos da minha vida, a minha oração pessoal foi pegar os salmos e rezar com os salmos. Durante muitos anos assim, períodos Também. de dificuldades e provações, vou pegar aqui o salmo. Para os montes eleva os meus olhos, Senhor. Né? De onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do meu Senhor. E todos os salmos das subidas, eu acho que todos os salmos das É, subidas eu sei de cor, porque eu rezei são muito com esses muitos lindos, salmos. são muito lindos. São muito lindos. E assim, eu vi também essa semana o Papa, acho que na homilia da Santa Marta, ele falou sobre rezar com os salmos também, né? Eu vi esses dias, agora eu não me lembro onde foi que eu vi, mas eu lembro que eu vi o Papa falando essa semana sobre rezar com os salmos. E para mim, durante muito tempo, e às vezes eu pegava aquele mesmo salmo várias vezes, porque
O salmo é oração, os salmos são orações. É. Então, às vezes, quando eu não sabia o que rezar ou como rezar, o salmo vinha em meu socorro claramente, né? Tanto, né, desde para os montes elevos meus olhos, mas eu me lembro de um aqui, de um salmo que para mim era também, eu rezei muito tempo com ele, que é, eu confesso, é essa minha dor, a mão de Deus não é a mesma e está mudada, né? E eu passo os dias a rezar. Agora eu vou me esquecer porque eu estou misturando todos os salmos na minha cabeça, mas assim, eu lembro que eu pegava aquele salmo e ficava ali, rezava, e lia e relia, e lia e relia, até aquilo calar no coração, né? O Senhor é compassivo, o Senhor é bondade, é compaixão, o Senhor é meu pastor. A gente estava comentando antes de começar a gravar, né, que a referência do bom pastor para quem presta atenção, né, para bom entendedor, só um versículo basta. O São João vai falar que havia muita relva naquele lugar. E o Salmo vai fazer essa referência, né? Em verdes pastagens, ele me leva a repousar. E ele coloca uma mesa na minha frente, bem à vista dos meus inimigos. E exatamente, né? Jesus colocou, pôs a mesa ali, né? O pão e o peixe na frente de todos. Enfim, é Esse é o muito próximo bonito. domingo. Esse é o próximo domingo. João 6, ele As fala cenas dos próximos capítulos. cenas dos próximos Mas capítulos. o salmo do domingo que vem é o mesmo? Boa Eu não vi pergunta. aqui ainda, né? O Bom Pastor, não. Deixa eu ver o Salmo domingo que vem. É Mas o Salmo 144, 145. olha aí, Oh, meu Deus! olha aí. Mas Aí ele não pega esse versículo, a da compaixão. compaixão. Ele só pega o início, 144, 155, que as vossas obras vos bendigam, né? Mas o próximo domingo, 28, aí é o 144, 145, eu nem tinha visto, eu fui olhar agora. Olha, a igreja é sábia. Pois Mas, é. Então, mas as referências aqui para a gente ir ligando, né? Como a providência divina também, né? E as pessoas, provavelmente os bispos que sentaram para decidir essas leituras, eles não estavam jogando baralho, né? Como o pessoal, não estavam jogando baralho, eles não estavam embaralhando a Bíblia e colocou assim, não. Tem um plano, tem um quem sinal, né? vota por esse salmo, levanta a mão. Quantos assim? É, Eu 22, 20, 44. 152, 152 nem existe. Só até Mas 150. eu sei. Mas eu fiz de propósito. Eu já fiz isso no meu grupo de catequese de Crisma. Ah. De vez em quando eu soltava essas assim. Quem consegue me dizer o primeiro versículo do Salmo 152? Aí lá vai os meninos, tudo olhando na Bíblia. Vai dizer bem rápido. Quem Ah! cita Marcos 17? Aí. Não, eu fiz assim. Eu estava falando sobre o pecado, aí eu disse assim: quem achar a palavra maçã nos 3 primeiros capítulos do Gênesis ganha um prêmio. Aí tava os meninos tudo lá procurando a maçã. Eu disse, maçã, meu povo, que maçã, que maçã. Por quê? Não, porque quando a Eva comeu a maçã, aí eu disse, ah, é? Pois Ah, quem é? achar maçã ganha um prêmio agora. Aí os meninos procurando na Bíblia a maçã. Enfim, fecha o parênteses aqui. Quem já Vamos procurou a rezar, maçã né? no Então, Evangelho, comenta aqui. Vamos rezar. Hoje vamos sou eu, né? rezar. Hoje é você. Hoje sou eu. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque tu nos envias, tu também cuidas de nós. Te agradecemos, Jesus, porque na tua infinita misericórdia, tu cuidas de nós. Te preocupas, Senhor, também com o nosso cansaço. Te preocupas, Senhor, com a nossa fome. E também tu nos envias para cuidar do cansaço e da fome dos outros. Te pedimos, Jesus, que tu nos dê essa graça de experimentar do teu cuidado para que nós possamos também cuidar como tu cuidaste de nós. Te pedimos, Jesus, a graça de, como o Papa Francisco nos convidou, de sermos misericordiados, Senhor, para podermos misericordiar. Recebermos a tua misericórdia para podermos transbordar da tua misericórdia. Te pedimos, Jesus, que hoje, sempre e a cada dia nós tenhamos essa consciência concreta
do teu amor por cada um de nós. Para que, tendo a certeza de que tu nos amas, ter o desejo de te amar de volta e te amar naqueles que mais precisam ser amados. Te pedimos, ó Virgem Maria, que sempre esteja ao nosso lado e abra os nossos olhos para perceber a necessidade dos nossos irmãos, perceber as necessidades daqueles à nossa volta. Como tu tivestes atenta lá nas bodas de Caná, abre os nossos olhos também. Dá-nos a atenção e o cuidado com os outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não esquece o seu like. Se você não deixou o seu like no começo, deixa agora. E comenta aqui, assistir até o final, ou comenta também algum salmo que você também tem seu favorito, né? Diga algum salmo que a gente pode não ter citado, mas que seja o seu favorito, que você já tenha rezado. E compartilhe, né? Compartilhe esse podcast com outras pessoas para que mais gente também se enriqueça da palavra de Deus e possa amar a palavra de Deus e possa também descobrir o tesouro que nós também descobrimos. É isso, gente. Deus abençoe. Deus Até abençoe. a próxima. Até amanhã, Instagram e YouTube também. Compartilhe, Até dê seu amanhã. like. Tchau. Tchau.